Boa noite. Obrigado, Sérgio. E hoje venho então falar sobre tentação e influência espiritual. Vamos tentar fazer aqui um resumo, tentar ver se há alguma ligação entre essas duas coisas, se há tentação, se influência espiritual, se a influência espiritual é que leva à tentação. A gente vai tentar fazer aqui uma conjugação dessas duas coisas e vamos tentar juntos ver se a gente consegue entender. Tá bem? Fazendo uma pequena introdução, a gente sabe que o Espiritismo é apoiado em base de conhecimento, sustentação teórica e experimentação. Ou seja, nada no Espiritismo é por acaso, nada vem de uma forma leve e simples. No mês passado nós tivemos uma apresentação aqui sobre os precursores do Espiritismo, que foi excelente, quem teve a oportunidade de ver viu, né? Que nenhum deles aceitava os fenômenos tão simples quanto isso. A gente tinha que pesquisar, tinha que fazer mais. Agora mais um ciclo de tantas experimentações, para a gente ver onde é que isso vai dar. Né? Então, o Espiritismo fundamenta-se nisso. Até Kardec diz, se o Espiritismo falar qualquer coisa que seja contra a ciência, abandonem o Espiritismo e sigam a ciência. Então, o tripé, o fundamento do Espiritismo está na ciência, que é uma forma de questionar, de conhecer, na filosofia, numa compreensão da realidade, da razão, naquilo que, nas inter-relações, o que a gente vai descobrindo entre nós, o que a gente vai experimentando, o que a gente vai vendo e crescendo juntos, e na parte da religião, que é a ética, a moral, o evangelho. Aquilo que a gente tem que exemplificar e pôr em prática dentro da moral. E isto a gente podia resumir também em caminho, verdade e vida. Seria isso, não é? A fundamentação do Espiritismo. Como a gente tem que fundamentar em ciência, eu hoje trago para vocês, então, um pouco de ciência. Vamos falar primeiro sobre a ciência. Vocês sabem o que é isso? Assim não dá para ver muito bem. Mas isso é um marshmallow. Marshmallow é um doce. Nos Estados Unidos é uma guloseima que estaria... O marshmallow está para os americanos, assim como o pastel de Belém está para os turistas em Lisboa. Não há turista que não vá a Lisboa que não coma o pastel de Belém. Não há americano que não coma o marshmallow. Isto a propósito de quê? Nos anos 70, um cientista americano fez um teste do marshmallow. Não sei se já ouviram falar, mas eu vou fazer aqui uma breve exemplificação. Ele pegou crianças entre os 4 e os 6 anos, colocou numa sala fechada, com uma mesa e uma cadeira, e um marshmallow à frente. E disse para as crianças, se vocês esperarem sentados e não comerem, quando eu voltar, eu dou outro marshmallow para vocês. Ou seja, não comas esse, que eu te dou 2. E aqui tem o vídeo de umas poucas que foram passando pelo teste. Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good.
stay in the chair, okay? Okay. So I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Esse foi o teste que ele fez. São algumas crianças só. 1/3 das crianças não comeram marshmallow. 2/3 comeram marshmallow. Ok? O que leva uma criança, o que leva a gente a olhar para uma coisa e ficar muito satisfeito, não é? E querer essa coisa, essa tentação de comer na hora. Começa a libertar uma série de hormônios, uma série de substâncias no organismo, as endorfinas, as dopaminas, as ocitocinas, os hormônios da felicidade, e a gente vai ficando feliz e aquilo nos satisfaz. E isso, momentaneamente, satisfaz a nossa tentação, comer um marshmallow. De 1/3 das crianças que conseguiram não comer o marshmallow, passado 15 anos, eles foram visitar essas crianças e conhecer essas crianças. Desse 1/3, os mesmos 100% do 1/3, 100% eram crianças ditas felizes e realizadas. Ou seja, conseguiram cumprir todas as etapas. Dos 2/3 que não passaram no teste, que comeram marshmallow a primeira, algumas conseguiram ser bem-sucedidas, mas a maioria não conseguiu. Não eram crianças ditas felizes, eram jovens que estavam instáveis, não tinham satisfação plena, estavam sempre insatisfeitos, sempre procurando alguma coisa e não se diziam felizes. Isto, se eu, tomando a liberdade, e eu fazendo um pouco uma analogia, isto é uma percepção minha, eu diria que aquela sala é o planeta Terra. Aquela pessoa que entra e põe um marshmallow em cima da mesa são os espíritos que estão à nossa volta, Deus, Jesus, alguém superior que diz: está aqui o seu marshmallow. Se você comer agora, vai ficar sem. Se você esperar, depois eu te dou 2. Esse momento que a gente está sentado olhando para o marshmallow é a nossa reencarnação. Os 2 marshmallows a gente vai ter depois de desencarnar. Então, conforme for esse trajeto nosso durante o momento de olhar para o marshmallow, vai ser os nossos 2 marshmallows depois, ou então nós vamos fazer parte daqueles 2/3 que poderemos ser felizes ou não ser felizes. Isso tudo está relacionado com a quantidade de energia, de hormônios que a gente vai libertando conforme as coisas forem aparecendo. Por quê? Se a gente pegar numa cesta com diamantes e oferecer a um cavalo, ele não vai fazer nada aos diamantes. Mas se em contrapartida a gente tira esses diamantes e põe uma cesta de milho, o cavalo vem correndo. É o milho que despoleta as endorfinas, a dopamina no cavalo. Em contrapartida, se a gente pegar uma cesta de diamantes e botar em frente de umas pessoas, né? Então, é essa a tentação, aquilo que nos vai tentando, aquilo que nos vai fazendo. Por quê? Como isso liberta
hormônios satisfatórios em nós nos deixa felizes, o que acontece com a tentação? A tentação, então, remete para alguma coisa que eu já conheço. É alguma coisa porque eu já passei. Porque se me tentarem com uma coisa que eu não conheço, não vou ter essa cascata de hormônios e não vou ficar tentado. Então, partindo desse princípio e voltando para a nossa analogia que eu fiz do mundo espiritual da nossa vida, as nossas tentações hoje são alguma coisa que nós já conhecemos. O que me tenta? O que me faz ficar satisfeito com aquele momento que eu sei que muitas vezes não é bom? A gente tem sempre a ideia da tentação ser uma coisa ruim, mas pode ser uma boa tentação, que a gente às vezes não faz, não é? Qual seria a minha tentação hoje? Ficar em casa no quentinho com a lareira acesa e não vir para cá porque está frio, está chuva, não é? É muito mais fácil a gente vir. É sempre mais complicado o caminho que a gente tem que fazer do que aquele realmente que a gente quer fazer. Haroldo Dutra citou numa palestra que ele apresentou há uns tempos atrás um violinista russo, já no alto dos seus 70 e muitos 80 anos, que ele dizia, ensaiava 8 a 10 horas por dia. Não é? Convenhamos, uma pessoa que tem que ensaiar 8 a 10 horas por dia, todos os dias, cansa. Não é? Era mais fácil ele não ensaiar. Aí ele veio dizer, perguntaram para ele por que ele ensaia tanto. E ele disse assim, se eu deixar de ensaiar um dia, eu não percebo. Se eu deixar de ensaiar 2 dias, eu percebo. Se eu deixar de ensaiar 3 dias, o público percebe. Então, é isso que a tentação por fazer o que está certo nos leva. É a gente procurar ser melhor hoje do que foi ontem. E tentar evitar essas más tentações. Evitar aquilo que em mim me relembra momentos onde eu achei que tive prazer, que eu me senti bem e quero revivê-los. Não é? Essa tentação que me faz tendenciar para o lado menos bom, sabendo que eu vou ficar satisfeito. Então, essa é a essência da tentação. E a tentação, muitas vezes nós atribuímos ao que está fora, ele está me tentando. Mas se eu não conhecesse, se aquilo para mim for uma cesta de diamantes que eu nunca vi, não me tenta. Se o que estão me tentando é alguma coisa que eu não conheço, eu não dou importância. Isso quer dizer o quê? Que o que eu sou hoje venho de várias existências e aquilo que me tenta hoje é aquilo que me deixou feliz há tempos atrás. Ou que me deixava com prazer, né? Com as endorfinas, com todas as hormônios felizes. Então, em vez de nós buscarmos a tentação no que está fora, a gente tem que buscar a tentação no que está dentro de mim. O que está dentro de nós. O que me faz isso e por quê? E eu tenho que descobrir e saber como é que eu vou gerir essa tentação. Há um texto de Tiago. Tiago foi um dos apóstolos, mas foram considerados 4 evangelhos. Existem os chamados evangelhos apócrifos, que foram escritos ou ditados por outras pessoas, outros apóstolos, que não foram considerados pela igreja na altura, o concílio papal da altura, mas existem. E Tiago, logo no primeiro capítulo do que deixou escrito, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Os 2 marshmallows. Não é? E se ele for tentado e for provado, se ele conseguir dar prova que suporta essa tentação, é sinal que ele ultrapassou. Então, bem-aventurado, que bom que ele já consegue ultrapassar essa tentação. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso faz lembrar também uma reflexão de Freud, que dizia que a gente só consegue ver no outro aquilo que nós somos.
Então, se Deus é pura bondade, não é Deus que nos tenta. Nós é que nos tentamos a nós mesmos, pelo que nos envolve, pelo que está à nossa volta. Porque nós criamos a sensação de que isso vai me deixar feliz. E caio naquela tentação, faço aquilo que eu fui induzido a fazer. Só que as hormônias são muito rápidas. Elas têm uma meia-vida, como se chama, muito rápida. Ela sobe e cai. Ela sobe e cai. E de repente, eu me vejo num vazio novamente. Aquilo que me satisfez, já não me satisfaz. E agora eu já não quero comer um marshmallow de uma vez, eu quero comer 3. Porque um não chega. E eu vou buscando cada vez mais. Isto cria o desejo. E o desejo é muito bom quando usado na medida e conta certa. Porque leva com que a sociedade, o mundo, todos nós evoluamos. Não é? Nós vamos evoluir pelos nossos desejos, pela nossa vontade de ser melhor hoje, amanhã do que fui hoje. Mas com peso, conta e medida. E Tiago continua. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isto é um palavrão que quer dizer exatamente que é o desejo imoderado de alcançar alguma coisa. Tá? A concupiscência é exatamente essa falta de hormônio que antes eu tinha uma grama, agora eu quero 2, agora 2 já não chega, eu quero 3. E é esse desejo imoderado que faz com que eu caia cada vez mais na tentação. E muitas vezes me repita na mesma tentação, naquele mesmo local que eu sei que é errado, que eu sei que eu não devo ir, mas eu vou. Não é? Essa insatisfação que vai gerando. E normalmente o que acontece conosco é justamente isso. Não é? A gente tem uma vontade enorme de comprar um carro, aí compra um carro, uau! Ao final de uma semana, é um carro, faz o mesmo que o outro fazia. Não é? E a gente, se não tiver controle sobre isto, entramos nessa concupiscência, que é exatamente esse desejo imoderado de ter as coisas. Isto dito por Tiago. Continuando ainda, num livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, há um item que chama Origem das Tentações. E Emmanuel diz o seguinte: ser tentado é ouvir a malícia própria, o que está em mim, não é ouvir o que o outro disse. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Alvitres são lembranças. A gente vai buscar aquelas lembranças inferiores que a gente tinha. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, ainda que pareça que vem do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Isso que me tenta só vai ser realmente um ato meu errado se eu acreditar que aquilo vai me satisfazer. Lá está. As minhas reminiscências, não é? Aquilo que eu trago na minha bagagem, em todas as minhas reencarnações. E não esqueçamos que a gente já anda nisso há muito tempo, não é? Fez-me lembrar quando eu estava preparando isso, dos exilados de Capela. Quem não sabe da história, uma questão muito rápida, Capela era um outro planeta onde havia um grupo de espíritos que não ia conseguir seguir a evolução do planeta e eles foram enviados para a Terra. Hoje são considerados os egípcios, não é? Que foram um grande povo que para a Terra ajudou a fazer um desenvolvimento e para eles fez com que eles mantivessem-se naquele planeta de provas e expiações, nos mundos primitivos, para continuarem a sua evolução, porque eles não tinham capacidade de seguir. Então, quem de nós, né, como é que a gente vai saber há quanto tempo a gente anda nisto já? Quem de nós já não veio de outro lado qualquer? Então, enquanto nós não conseguirmos nos limar, tirarmos de nós essas lembranças, esses alvitres, nós vamos continuar sempre no risco de cair na tentação. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as preces, já no final,
não é? Que tem a oração dominical. E Kardec vem explicando, frase a frase, a oração do Pai Nosso. E essa a última frase da oração, que é célebre, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Somos nós pedindo para não cairmos em tentação, para que a gente não vá a essa tentação. Então Kardec explica o que essa frase teria de conteúdo. E ele diz: somos espíritos imperfeitos encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Ok, isto a gente também já sabia, não é? Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Ok, são os espíritos inferiores que nos tentam, usando aquilo que existe em nós. Eles vão buscar aquilo que nós temos passível de tentação para nos tentar. Não vão nos tentar, lá está, se formos um cavalo, com uma vasilha de diamantes. Vão tentar com que aquilo que a gente tem de vício, seja um vício moral, seja um vício físico. Nós vimos o filme semana passada, né? Aquele espírito obsediando o outro, influenciando o outro pelo álcool. É exatamente isso que esses espíritos conseguem fazer. Eles descobrem em nós quais são os nossos pendores, quais são os nossos maus pendores, e vão fazer a influenciação desse modo. E ele continua: cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são importantes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Eles não conseguem aos seres perfeitos, os maus espíritos, né, os espíritos imperfeitos, não conseguem aos espíritos perfeitos fazer esse tipo de tentação, porque os espíritos perfeitos, a gente vai ver mais à frente, já estão libertos de todas essas questões passíveis de tentação. Eles já não têm em si essa condição. Então eles se afinizam, né, e como está aqui já dando uma dica na influenciação, eles vão influenciar aqueles que têm essas imperfeições, né? Os espíritos imperfeitos, que somos nós ainda. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhe opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Mais uma dica: se a gente quiser afastar os maus espíritos, vamos ter que renunciar a todo o mal. Porque é esse mal que serve de sinal, como se fosse uma luzinha piscando, aonde eles vão conseguir nos achar e conseguir nos encontrar. E olha aqui, mais uma dica. Esses sublinhados são meus, tá bem? Decidida e inabalável vontade, que a gente viu numa outra apresentação que eu fiz, que a gente leu aquele texto, A Fé Humana e a Fé Divina, que a vontade é o cerne da questão. Está na vontade, minha vontade, de eu conseguir aquilo que eu quero. Dá trabalho, tá? Mas é através dessa vontade, dessa inabalável e decidida vontade, que eu tenho de alcançar aquilo que eu desejo. Os meus 2 marshmallows lá na frente. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços e, se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem é que os repele. Então, quando nós fazemos aquela oração, não é, e pedimos para não cair em tentação, cabe a nós não nos deixarmos cair em tentação, é o que Kardec quer dizer. Nós temos que nos ligar aos bons espíritos para conseguir nos afastarmos do mal. E se são esses maus que nos põem na tentação má, que a gente não quer, é deles que nós devemos nos afastar. O mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Não há uma tentação, não há um mal que venha de um bem. O bem não gera o mal. Jesus, quando esteve isolado para orar no deserto, teve na Bíblia a história que o diabo veio tentar, mas Jesus estava impávido e sereno, porque nada com que ele tentava estava em Jesus, como o Espírito perfeito que era. Então nada alcançava Jesus
naquelas tentações. Então, o mal, a tentação do mal, nunca vem do bem. Não é de Deus, não é de Jesus. Está em mim. E eu é que faço a atração desse mal pendor. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste, aquela liberdade que nós temos, né? O livre-arbítrio. Então, nós é que fazemos o uso desse mal, não cumprindo a lei divina, que é a lei que está na nossa consciência. Aquilo que nós devemos fazer e devemos cumprir mediante as leis de Deus. Quando os homens a cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. Mais uma vez, aqui uma referência possivelmente à capela, que já estava liberta do mal e não aceitava aqueles espíritos que ainda estavam relutantes. Então, vão para um planeta que ainda está nessa fase evolutória. Continua a oração dominical. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se a concupiscência minha for para essa tendência do mal, eu vou perpetuá-la, eu vou continuar a fazê-la, e vou me sentir bem a fazer. Como há pessoas que cada vez mais atuam fazendo mal. E Roberto Lúcio, uma vez... Roberto Lúcio é um médico psiquiatra que gere as casas, os hospitais André Luiz em Belo Horizonte. Roberto Lúcio diz que a gente não imagina a perversidade que vem nos espíritos com uma inteligência altíssima. O grau de perversidade muitas vezes está ligado a essa inteligência. São os espíritos mais inteligentes que têm essa perversidade, porque eles recebem lá no hospital psiquiátrico já pessoas em extremo desequilíbrio. Então ele diz que cada vez vão se tornando mais perversos, porque isso vai tendo que aumentar a dose de hormônio da satisfação que eles vão tendo pelos atos que vão cometendo. Então, esse manancial de mal que cada um emana, que cada um tem, é que vai fazer com que perpetue essa atitude no mal. Só com uma vontade inabalável de agir no bem é que vai se conseguir libertar disso. Desde que temos vontade para o fazer, o mal, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Mais uma vez, se a gente pode fazer o mal, também pode fazer o bem. É só uma questão da gente trocar as agulhas. E certamente vai chegar uma altura que eu vou ter feito tanto bem que esse bem é que já vai me trazer satisfação e eu vou querer cada vez fazer mais. E assim vai caminhando um espírito para agir no bem em vez de agir no mal. Então, como é que a gente vai fazer essa ligação entre tentação e influência espiritual? Já vimos que a tentação sou eu que trago dentro de mim essa tendência para agir dessa forma. Como é que eu faço com a influência espiritual? Eu tentei fazer aqui um pequeno resumo sobre a classificação das influências espirituais. Vamos ver primeiro e só hoje quanto ao efeito. Então, essas influências espirituais podem ser positivas, que é feita pelos espíritos superiores, né? Os bons espíritos, aqueles que estão sempre propensos a fazer o bem, são os bons espíritos. E depois temos as influências negativas, que é aquela que a gente acredita e costuma dizer que eu fui influenciado para fazer o mal. Mas se essa influência for combatida, a gente consegue e vai da nossa vontade, né? A gente vê que tanto temos influências positivas e negativas. Isso é aquela imagem que a gente tem célebre, né? De um anjinho falando de um lado e um diabinho falando do outro. É mais complexo do que isso. Não é só um diabinho, são muitos diabinhos, porque a gente traz muitos conosco. E também não é só um anjinho, são vários anjinhos e muitas vezes eles se revezam, as equipes se revezam. A gente vai ver mais à frente como.
Então, pegando nos espíritos inferiores, que é aquilo que a gente acredita que a tentação é sempre inferior, mas não é, também tem uma tentação superior. Pegando nos espíritos inferiores, a gente pode ter uma influenciação, então, quanto ao tipo natural. Quem faz essa influenciação espiritual natural? São espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual, agindo sobre o encarnado sem intenção de prejudicá-lo. Como é que pode isso? Como é que funciona? Um exemplo, dentre vários, existem vários, mas um exemplo. Uma pessoa que tenha desencarnado e não tem consciência que desencarnou e continua dentro da sua casa, porque sempre foi aquela casa que ela achou. Mas nesta casa tem uma criança, um recém-nascido, que chora a noite inteira e chora e chora e chora. E essa pessoa que desencarnou era a avó dessa criança e está junto ao quarto, tentando embalá-la, tentando fazer com que ela fique calma. Mas essa criança não tem a percepção que essa pessoa quer lhe fazer o bem. Então, começa a influenciar de uma má maneira. Ok? Dores de cabeça, situações, estou cansado, são influenciações espirituais, podem ser influenciações espirituais que não estão desejando o nosso mal, não querem nos fazer mal, mas, por desconhecimento, vão andando ali junto a nós e vão criando esse mal-estar. Em contrapartida, nós temos os obsessores, que são espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre outro, querendo prejudicá-lo, não é? Estando encarnado ou não. Eu posso ter uma obsessão de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Isso a gente já viu semana passada. Eu não vou me ater muito aqui na obsessão, porque também o pessoal vai falar mais, então eu não vamos ficar só pelas influências espirituais, as coisas mais simples, não é? E tentar fazer essa ligação com a tentação. Então, o que acontece? Esse personagem é um personagem que se acha muito conhecedor, muito entendedor, e ele vem dizer assim, mas o que me interessa saber isso tudo? Não é? Eu não sou médium, eu não acredito em espíritos. Estou tranquilo, já que por isso não sofro nenhuma influência dos espíritos. Coitado, né? Totalmente enganado. Não são os médiuns, nem os que conhecem o espiritismo que sofrem influência. Somos todos que estamos aqui nesse mundo. Somos todos que estamos nesse universo. Não é? E Kardec vem dizer, no livro dos médiuns, no item 244 do capítulo 22, ele vem dizer que seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Essa lei de atração, de influência espiritual, existe, seja eu espírita, não espírita, conhecedor, não conhecedor, médium, não médium, isso não interessa. Os espíritos vão se ligar ao quê? Aos nossos defeitos, às nossas virtudes, a tudo aquilo que a gente traz com a nossa bagagem espiritual. E isto, qual é a importância de se conhecer isso? Kardec vai dizer mais para frente. Essa influência é permanente e os que não se preocupam com os espíritos ou nem mesmo creem na sua existência estão expostos a eles como os outros e até mais do que os outros, porque não dispõem de meios de defesa. Ou seja, se eu não tiver conhecimento, se eu relevar isto, eu vou estar mais sujeito, porque eu não sei como me defender. Eu não sei como agir perante uma influência espiritual, perante uma obsessão, perante a uma tentação. O conhecimento vai nos dando responsabilidade. E essa responsabilidade implica que eu haja segundo as leis divinas, segundo aquilo que vem escrito na nossa consciência. E uma questão que foi colocada por Kardec no Livro dos Espíritos, perguntando se os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. E a resposta é bem clara. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou susceptíveis de se melhorarem. Não é só nas pessoas que já estão bem que eles se afinizam. Eles vão se afinizar com quem também, segundo a sua vontade, quer se melhorar e pratica
o bem para se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Não é? Como a gente viu também, os vícios sociais, aqueles vícios físicos que a gente vai tendo, vão se ligar a esses espíritos que também têm essas tendências. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Nós vamos nos afinizar e nos ligar a quem tiver a mesma tendência que nós, a mesma posição que nós estamos ocupando. E com isso, não é, vai gerar uma influenciação espiritual, uma aproximação daqueles espíritos com quem eu me afinizo, com quem eu me entendo, porque eles percebem em mim aquilo que eu tenho para dar, seja bom ou seja ruim, e vão me acompanhando. Esse texto é muito interessante, eu gosto muito desse. Isso vem no livro O Céu e o Inferno, é o Código Penal da Vida Futura, não é? Que Kardec coloca no livro, No Céu e Inferno. E ele diz: quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais o abandona. Deus nunca abandona, por mais perverso e por mais inferior que seja esse espírito. Todos têm seu anjo de guarda ou guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma, como que se esforçam para reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Vamos ter os nossos espíritos anjos de guarda sempre nos observando e percebendo aquilo que a gente vai fazer na movimentação, e vão nos influenciando também para agir no bem. Não é? Só que, muitas vezes, esse bem, como é ainda muito pequeno dentro de nós, não liberta as endorfinas. E a gente não se liga a ele. A gente gosta mais do mal, porque é mais fácil. O mal é muito mais fácil. E a gente fica muito mais prazeroso com o mal, a gente tem muito mais libertação daqueles hormônios fazendo mal, porque é o mal que a gente ainda traz em nós durante muito tempo. Mas precisa combater esse mal tendo uma atitude de vontade e uma atitude de perseverança para conseguir se libertar dele. Não é? Então, como a gente viu lá atrás, não é? A gente tem influenciação positiva e negativa. Até aqui a gente viu como é que era a negativa. Vamos ver como é que é essa positiva, pelos espíritos superiores. Esses espíritos superiores se dividem em classes. Vai ter a segunda ordem, que são os espíritos bons. Esses espíritos bons, por sua vez, Kardec classifica em quinta classe, que são os espíritos benévolos. Os espíritos benévolos são aqueles que têm mais atitude moral do que intelectual. São espíritos que sabem como fazer o bem, o que fazer no bem, mas que não têm tanta intelectualidade. Não é inteligência, não é conteúdo intelectual, mas sim inteligência intrínseca. Não é? A quarta classe, que são os espíritos sábios, esses sim têm muito conhecimento, mas têm menos atitude moral. A terceira classe, que são os espíritos prudentes, esses teriam no mesmo nível, a parte moral e intelectual. E a segunda classe, que são os espíritos superiores. Qualquer um desses pode ser os nossos anjos de guarda, porque são espíritos bons. E um anjo de guarda ou um espírito protetor tem sempre uma classe superior àquele a quem ele protege, a quem ele ampara. Não é? Poderia ser qualquer um desses. E depois temos a primeira ordem, que são os espíritos puros. Esses espíritos puros já não estão muito próximo à Terra, estão num patamar muito superior. Poderão reencarnar na Terra, poderão reencarnar em mundos inferiores, desde que tenham uma atitude de missão, uma atitude de poder, de necessidade, de poder, não no sentido de poder exercitar alguma missão na Terra. Um célebre espírito que pediu que ficasse junto à Terra foi Bezerra de Menezes. Quando desencarna, ele pede que ainda tinha muito, enquanto houvesse pobreza na Terra, que ele gostaria de ficar junto à Terra ajudando, e foi concedido a ele estar ainda junto ao planeta. Então, esses espíritos superiores é que têm as condições de nos ampararem e de nos auxiliarem. Não é? Continua Kardec na Pena das Vidas, no Código Penal da Vida Futura.
Contudo, essa interferência do guia faz quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão. Ninguém nos obriga. Os espíritos, ao contrário dos inferiores, têm uma tendência a nos empurrar e nos obrigar a fazer aquilo que eles querem. Os superiores não. Eles intuem e ficam de longe, esperando ver qual é a atitude que nós vamos. Por quê? O mérito tem que ser do próprio, tem que ser nosso. A gente não pode fazer uma coisa influenciado por outros e depois dizer que é um mérito nosso. Então, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Então, isto é um exemplo que o rapaz vinha conduzindo em alta velocidade, tem um acidente, desencarna e pergunta para o seu anjo, onde é o seu espírito protetor, não é o meu anjo da guarda, onde estava você na hora que eu precisei? E ele responde, meu filho, passou dos 120 por hora, eu pulo fora. Isto é uma caricatura, mas é um pouco aquele que os espíritos fazem conosco. Eles vão nos levando, mas se a gente continua a ter essa tendência de caminhar para o lado, não é, que não é o correto, eles afastam-se e deixam-nos. E a gente vai. E a gente come o marshmallow e volta atrás. Não é? Então, a influenciação do mal é sempre muito mais incisiva, muito mais perspicaz, muito mais, como é que eu vou dizer? Como a gente viu no filme, né? Tem sempre 3 ou 4 dizendo, vai, agora não, mas eu já estou desistindo. Não, continua a influenciar, ele vai desencarnar, ele vai morrer. Não é? Então, enquanto que os bons espíritos afastam-se, é esse caminho que você quer seguir? Então vai. Depois a gente recolhe, a gente junta aqui os pedaços. Continua Kardec no Livro dos Espíritos perguntando, qual é a missão do espírito protetor? Não é? O que o espírito protetor tem como atitude? O que ele faz? Então a missão do espírito protetor é de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Não é? Exigir com que ele tenha uma atitude correta e certa, mas nunca tendo uma incidência muito grande. Kardec comenta na questão 514 que o espírito protetor, o anjo de guarda ou o bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Esse anjo de guarda, esse espírito protetor, vai ter sempre uma influência sobre nós, sempre, a todo momento, desde que eu caminhe naquele caminho correto. Se eu optar por um caminho que não seja o mais correto, eles vão se afastar e vão permitir que a gente erre para depois poder recuperar. É sempre de natureza superior com relação ao protegido, aquilo que a gente falou. Nosso anjo da guarda tem sempre um estágio, sempre 1 ou 2, pelo menos, acima de nós, para poder nos orientar. Mesmo porque, se for um espírito muito evoluído, normalmente não consegue ter a pureza dele é tão grande que não consegue se aproximar da materialidade que nós ainda temos. Então, isso foi uma imagem que eu achei muito interessante, que a influência espiritual se estabelece por afinidade e sintonia. Né? A gente tem que ligar a ficha do lado que a gente quiser. Tem o lado bom e tem o lado mal. A gente ligando a ficha, a gente se afiniza e sintoniza. E trazendo aqui Charlie Brown, né, que deve ser uma das caricaturas mais espiritualizadas hoje em dia, que é com seu amigo o Linus. Ele pergunta para Charlie Brown, e você, o que toma para ficar melhor? E ele falou, eu tomo distância. Né? O que a gente deve tomar é distância desses nossos maus pendores, dessas nossas atitudes que nos trazem cada vez mais essas vontades, esse bichinho que nos faz achar que a gente vai ser feliz buscando aquilo, que a gente vai ter esses hormônios que vão circular, mas esses momentos de felicidade são muito fugazes, são muito rápidos e acabam muito cedo. Né? Então, já mais quase como resumo, né? Dizer que a tentação e a influência espiritual estão muito próximas, realmente. Porque essa tentação
vai fazer com que desperte em nós o que a gente tem de melhor ou de pior. E trazendo isso à tona, trazendo isso, é como se a luzinha, como eu falei no início, vai acender a luzinha. E a influência espiritual vai se aproximar de acordo com a cor da luz que se acenda, de acordo com aquilo que a gente queira. A influência espiritual poderá ser para o bem ou poderá ser para o mal, dependendo daquelas tentações que a gente traga. E é muito importante que a gente tenha em consciência que não é errado eu ter uma tentação para o mal. Não é errado de todo. Isto é alguma coisa que eu ainda trago em mim. O errado é eu ceder a essa tentação. Ah, mas eu cedi, o que eu faço? Recomeça outra vez. Volta e começa novamente. E tenta reparar esse problema. Tenta reparar essa situação. Não afinize com isso. Tente não se afinizar, tente não se ligar a isso. E existe também, lá no final, eu não vou lê-las, era mais para vocês terem conhecimento, que existem duas preces, que é uma para pedir força para resistir a uma tentação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é essa oração, e tem uma prece, que é para agradecer, né, pela vitória alcançada sobre uma tentação. Lembrando que a prece é sempre um ótimo remédio para a gente sintonizar com os bons espíritos. Só os bons espíritos conseguem ouvir uma boa prece. Os maus espíritos, nesse momento, normalmente se afastam porque não conseguem descobrir onde é que nós estamos. A prece é um excelente remédio. Tá? Muito obrigado e boa noite. Na página 39. Vamos orar, então. Querido amigo Jesus, doce companheiro, mestre e amigo de nossa paz. Quando, Senhor, mergulhados no esclarecimento que a abençoada palavra nos trouxe ao coração, sentimos-nos
mais lúcidos, mais conscientes da nossa condição espiritual. Sentimos-nos, Senhor, bem próprios da criatura humana na terra, mas também somos convidados a sermos as criaturas inspiradas também na terra, capazes de optar por caminhos felizes, por caminhos pacificadores, identificando nossas lutas, nossas inclinações, conhecendo naturalmente a criatura que fomos ontem e que podemos dizer que ainda somos hoje também. Mas despertos para essa realidade, nós te suplicamos, Senhor, que continue a nos inspirar através dessa dúlcida influência dos amigos espirituais, dando-nos sempre a convicção de que não nos encontramos sozinhos, permitindo com frequência observar a natureza da influenciação negativa a que estamos sujeitos, mas também o convite inadiável a respirar o ambiente de paz nesse jardim da consciência tranquila, pelas opções nobres e felizes que podemos escolher, estando em nossas mãos. Permita-nos ser, conforme Francisco de Assis assim exaltou, um instrumento da tua paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse esclarecimento que nos permite prosseguir mais atentos, mais senhores das nossas ações, pensamentos e sentimentos. Oramos assim por essa grande corte de espíritos benfeitores que nos amparam, que nos inspiram e nos impulsionam para avante. E queremos também envolver em nossas preces esses nossos irmãos que, aproveitando nossas fraquezas conforme as deles, por vezes nos levam a refletir amadurecidamente e também por eles orar, pedindo que possam encontrar o caminho da paz e da harmonia que perderam outrora. Que os seus amores, que os seus afetos no mundo espiritual possa os encontrá-los, possa reencontrá-los, trazendo-os de volta ao coração, falando-lhes das alegrias que lhes são reservadas pela renovação no caminho do amor. Todos estamos convocados, doce Jesus, a essa renovação íntima, inadiável e de imensa paz para as nossas vidas. Por isso que, agradecendo a ação dos nossos anjos de guarda, nós também queremos orar por todos aqueles que eventualmente possam nos influenciar negativamente, que eles descubram o caminho da luz e da esperança que nós entendemos que já encontramos, que tanto bem que para nós desejamos, possamos também desejar e envolver a todos eles. Foste tu, doce amigo, que ensinaste-nos um dia para que orássemos por aqueles que eventualmente nos perseguissem ou caluniassem. Diante
da majestosa vida espiritual e sabedores que nenhum de nós ficará na retaguarda, nós te suplicamos que nos envolva, que nos ampare, agora e sempre, nessa caminhada de renovação e paz. Fica conosco, querido amigo Jesus. Fica conosco.